Fala pessoal, bom dia, bem-vindo ao Esporte Goiás desta segunda-feira. O final de semana foi bastante movimentado porque o Motoclube de São Luís segue na sua reta final de preparação para o jogo contra o CRB, que já acontece nesta próxima quinta-feira fora de casa. Daqui a pouco, mais informações sobre esse jogão de bola que vai acontecer, inclusive que marca o primeiro jogo com o presidente Iglesias Moisés já ao comando oficialmente do time e também marca o último jogo do ano da temporada do Motoclube de São Luís. Então, assim, existe uma perspectiva e uma expectativa muito grande em torno desse jogo. Já pelo Sampaio Corrêa, joga hoje à noite contra o Náutico fora de casa e um jogo muito difícil porque o Náutico vem um pouco melhor que o próprio Sampaio Corrêa, mas que o Sampaio Corrêa, já depois de um certo alívio, depois da rodada passada contra o Vila Nova, precisa apenas de um empate para também não existir mais matemática alguma que faça com que o Sampaio Corrêa possa ainda correr algum tipo de risco de cair para a Série C. Também tem o Cavalo de Aço, que começa para a Copa FMF uma nova remontagem e já o presidente Wagner Aires e também o novo diretor de futebol vão conversar aqui com a gente sobre essa nova retomada e a pergunta para Tadeu Nunes, que vai estar aqui com a gente. O que vai acontecer com o Charles Guerreiro, que há muito tempo assume algumas funções diferentes lá no Cavalo de Aço. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Falando de Sampaio Corrêa, que joga hoje à noite fora de casa contra o Náutico. O final de semana foi marcado não só pelo final da preparação do Sampaio Corrêa, mas também já pela viagem, pelo embarque do Sampaio Corrêa, em busca de mais um jogo, de mais uma vitória, porque seria a terceira vitória seguida do Sampaio Corrêa nesse retorno da competição. O que Tadeu, bom dia, nunca aconteceu ainda nesse retorno. O Sampaio Corrêa conseguiu engatar 2 vitórias consecutivas na reta final já do Brasileirão. Bom dia, Gaudêncio. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, esse segundo turno, o Sampaio conseguiu fazer até aquela vitória em São Luís, antes do time do Vila Nova. O Sampaio já tinha só 10 pontos, né? E com essas 2 vitórias, o Sampaio aumentou aí sua carga, aumentou mais 6 pontos. Isso facilitou a vida do próprio Sampaio Corrêa, faz o ambiente ficar mais tranquilo, o time começa a entender, a pensar a diretoria, Sérgio Frota, com a comissão técnica, o Brigade vai ficar até o final do ano que vem, esse é o contrato com o Brigade. Então o time viaja, vai jogar contra o Náutico. O Náutico há muito tempo ficou ali na primeira posição, né, assumiu a liderança, teve uma queda muito brusca e está conseguindo se levantar novamente. Então vai ser um jogo muito parelho pela classificação, pela posição de ambas as equipes que estão na tabela de classificação. Agora é um jogo muito atraente para o Sampaio Corrêa. O Sampaio é muito forte nos contra-ataques, vamos ver como o Brigatti vai montar essa equipe. Uma coisa eu posso afirmar, é um Sampaio com outro brilho, é um Sampaio com outra vontade, é um Sampaio mordendo mais, e esse Sampaio com uma pegada mais pesada é que eu creio que nós vamos ver contra o Náutico. Ô Tadeu, no jogo ainda contra o Vila Nova, o Watson ele saiu sentindo algumas dores, aí a relação oficial de quem viajou ou não ainda não foi divulgada, o Sampaio normalmente não divulga, e quem vem entrando é o seu substituto, né, que é o Maurício. E, na sua opinião, ele está pedindo passagem para ser titular nessa reta final, ou tem que vir como aquela válvula de escape de talvez no segundo tempo? Porque ofensivamente, o Maurício joga muita bola. Eu lembro quando o Sampaio começou a temporada, nós falávamos do Maurício aqui no final do ano. É um menino muito bom que veio do interior, veio com vontade, e essa vontade a gente não pode deixar passar, né? Respeitando todos os colegas, todos os companheiros de posição, mas eu acho que o momento é do Maurício, porque está com vontade, é um menino novo, é da casa, já falou que ama o Sampaio Corrêa, está ali também, não só como profissional, mas pelo amor que ele tem à instituição. Então, isso a gente pode usar do atleta e colocar em campo, ainda mais nessa reta final do campeonato, mesmo o Sampaio ainda querendo um ponto para a permanência ser fixada na Série B, que na minha opinião já está, você consegue ver melhor o atleta, né? Coloca aí no início da partida, você começa a analisar e vai ser bom para o Sampaio Corrêa, porque também pode valorizar uma prata da casa. Então o Maurício, para mim, tinha que entrar jogando sim contra o Náutico.
Aqui, é inegável a mudança que aconteceu no Sampaio Corrêa depois da troca de comando técnico, né, do técnico Felipe Soriano, que fez muito no primeiro turno, mas infelizmente no segundo turno deixou muito a desejar também, pelo técnico João Brigatti, que conseguiu o atual acesso do Sampaio Corrêa à competição. E Tadeu, você imagina, você acabou de falar que o contrato do João Brigatti vai até o final do ano, né? Mas será que vai mesmo? Eles vão conseguir manter o João Brigatti? Porque, diferente do ano passado, não conseguiram manter o João Brigatti pelos valores financeiros. Aí veio o técnico Felipe Soriano e já com o Felipe conseguiram manter, mesmo com uma proposta muito alta do CSA. Finalizando essas últimas 3 rodadas que tem, o João Brigatti é o melhor nome realmente para continuar e iniciar o trabalho com o Sampaio Corrêa? Assim, até mesmo porque eu falei na sexta-feira passada sobre a comissão permanente, a comissão técnica permanente do Sampaio Corrêa. Essas pessoas, esses profissionais que estão lá, eles são muito profissionais. Todo treinador que chega com seu auxiliar vai encontrar uma comissão permanente capacitada, uma comissão permanente coesa, que dá as boas-vindas e entrega o de melhor que o treinador tem. É um diferencial do Sampaio Corrêa. Essa comissão técnica do Sampaio Corrêa ali não tem disso que me diz, que é uma comissão muito séria e muito competente. E o Brigatti já estava desempregado quando voltou para o Sampaio Corrêa. Então ele tem que começar o Campeonato Maranhense, tem que mostrar força no Campeonato Maranhense. Aí abre um parênteses. Eu acho que o Sampaio Corrêa, para o Maranhense, já vem forte. Não vem aquela, se não deu para jogar o Maranhense, não pode jogar na Série B. Eu acho que a política do Sampaio Corrêa vai mudar. O time que o Sampaio Corrêa vai tentar formar para o Maranhense é o time que ele vai tentar jogar a Série B. Claro que muitos atletas preferem ir para o eixo Rio-São Paulo, Minas, dos campeonatos estaduais, né? Para o Rio Grande do Sul, para depois jogar uma Série B devido à visibilidade que esses estaduais têm. Mas hoje o Sampaio Corrêa se dá o luxo, por toda a história que ele construiu, se dá o luxo de trazer atletas, mesmo com essa competitividade de estadual muito forte, para vir jogar o Maranhense. E para mim é melhor, porque você começa a dar entrosamento, quando chegar à Série B, você já está com um time mais ou menos formado, com uma espinha dorsal mais ou menos equilibrada para a Série B. Por isso eu acredito também na permanência do Brigatti. Só para a gente finalizar aqui o bloco do Sampaio Corrêa, repercutiu bastante no final de semana a possível saída do presidente Sérgio Frota, que já está à frente do clube há mais de 12 anos, falou que no ano centenário, que é o ano que vem, além de conseguir colocar o Sampaio Corrêa dentro da competição nacional da elite do nosso brasileiro, que é a Série A, também vai se despedir ao final do ano. E Tadeu, como é que você viu essa repercussão aí nas redes sociais, assim, entre a imprensa, com essa possível saída, logo depois de mais uma reeleição, mais uma aclamação, né, pelo Sérgio Frota? Realmente houve assim, a torcida, uns a favor, outros contra e tal. Isso acontece normalmente, nós estamos num país democrático. Mas como eu falei também, o Sérgio, ele é muito responsável direto pela permanência do Sampaio na Série B. Pegou o Sampaio lá na Série D, veio galgando, veio com o rebaixamento, com o acesso, com essa história toda, essa confusão toda. Ele quer colocar o Sampaio na Série A. E é um dos favoritos por tudo aquilo que o Sampaio se credenciou em início de Série B. Se vier esse acesso, o Sampaio vier jogar a Série A, eu não acredito que o Sérgio irá sair. Primeiro por ele mesmo, né? Roeu o osso, então tem que chegar na hora do filé, eu sou a favor que o cara continue. E depois ali os conselheiros também devem tentar uma conversa com o Sérgio Frota. Agora, quando você está numa Série A, você vê o montante, futebol, às vezes você fala em alguns milhões, para a gente é muito dinheiro, mas para o mundo do futebol, dependendo, é pouco. Então, alguém pode querer crescer o olho, também pode querer almejar essa vaga do próprio Sérgio Frota. Mas eu acredito na permanência do Sérgio, pelo menos 1 ano ou 2 anos de Série A para o Sampaio Corrêa, que é mérito tanto dele como para o próprio Sampaio Corrêa também. Então com essas informações de Sampaio Corrêa que a gente vai finalizando esse bloco, e já tem, além do Motoclube, o Cavalo de Aço, que segue na sua preparação e remontando o seu elenco para a Copa FMF. Esporte Goiás de volta agora para falar do Motoclube de São Luís, que vai na quinta-feira jogar sua última partida do ano e também a primeira, olha que estranhos, né? E também a primeira sobre o novo comando do atual presidente, que agora é o Iglesio Moisés. E Tadeu, é um extremo, né? Primeiro jogo do atual presidente, oficialmente, né? O deputado Iglesio Moisés, e também o último jogo da temporada. Não só isso, é um jogo em que financeiramente é fundamental para o Motoclube para a temporada seguinte. É um jogo que vale muito para o Motoclube, porque vai mexer diretamente, né, nos cofres do clube ano que vem.
uma vitória, um empate, uma classificação do Moto, o Moto consegue respirar melhor um pouco, consegue ter um planejamento. Então, como você falou, né, o presidente eleito agora vai passar muito depois dessa partida. Agora, esses dias, até durante a partida, a viagem e tal, ele vai administrar com o que tem ali, com o que está arrecadando para esse jogo. Depois desse jogo, aí sim ele vai conseguir fazer o planejamento dele para a temporada do ano que vem. Lembrando que nós já estamos quase chegando já em dezembro, né? Já vai ter que começar a pré-temporada, o Campeonato Maranhense deve começar entre 15 e 20 de janeiro, suponho eu. Então é um calendário muito apertado já para administrar. Por isso passa muito pelo jogo contra o CRB, tanto a parte da comissão técnica como atleta, reformular elenco, quem sai, quem fica, quem contrata. A comissão técnica vai permanecer. Aí eu acredito que, na minha opinião, se o Marcinho não tiver outra proposta de outro lugar, o Marcinho tinha que permanecer, porque para apagar incêndio chama o Marcinho. Aí na hora de começar um trabalho, tinha que dar a oportunidade mais uma vez para o Marcinho. Aí você lembra do campeonato desse ano, o Marcinho começou a pré-temporada, saiu do Motoclube, deixando o time invicto em primeiro colocado. Então o Marcinho no Campeonato Maranhense ele é muito forte, ele sabe, não só pela história que ele tem como atleta, mas também com a história que ele tem como treinador. Já o último título do Moto estadual foi com o próprio Marcinho Guerreiro como treinador. Então, para mim, a permanência também do Marcinho passa muito pelo esse planejamento que o deputado vai ter que ter logo depois desse jogo contra o CRB, contando com a cota pela classificação ou sem a cota numa eventual não classificação do Motoclube. E a Giovana Cury tem mais informações sobre a semana e o final de semana do Motoclube de São Luís. Aí entra o stand-up de Giovana. Aí voltando, agora a gente vai falar só do jogo, né? Que o Motoclube ele tá aí na segunda, terça, até terça. Ele viaja terça. Terça na terça. Aí treinará quarta e joga quinta, isso. Aí viaja amanhã. Viaja amanhã. 1, 2, voltando. Essas informações que a gente tem, a Giovana trouxe muito bem essas informações, muito movimentados os bastidores e o Motoclube de São Luís já viaja amanhã, Tadeu, para ter um tempo ainda de fazer o reconhecimento do gramado, do clima, enfim, fora de casa, para na quinta-feira entrar dentro de campo. E lembrando que o CRB ainda tem uma pequena possibilidade de acesso, né? A Série A, então luta muito por conseguir melhores jogos e melhores resultados na Série B. Que nós não podemos criar ilusões. O CRB, na minha opinião, ele vai completo. Mas ele viajou, ele veio para São Luís, ele não estava completo. Ele veio com um time alternativo, sim, porque era uma viagem desgastante e tinha o jogo da volta. E o time do Moto conseguiu fazer muito bem o dever de casa. Leva uma importante vitória, por mais que possa parecer uma vantagem pequena, mas é uma vantagem, vai fazer o time do CRB se expor mais. E o CRB está naquela pressão também de acesso à Série A. A torcida quer o acesso à Série A, né? Que é a elite do futebol brasileiro e uma das ligas mais difíceis do mundo. A Copa do Nordeste vai vir também para complementar isso, mas a cabeça do CRB é Série A. Talvez o Moto possa tirar de alguma forma proveito disso. Mas como o jogo é lá, os jogadores estão concentrados, então eu acredito que o CRB vai com o que tem de melhor para essa partida e assim fica bom para o Moto, porque vai fazer o CRB se expor mais e quem sabe o Moto no contra-ataque ali com os jogadores experientes e talentosos que tem, possa ali combinar com a sua classificação. O Motoclube tem, né, ainda hoje à tarde e também amanhã para realizar seus últimos treinamentos aqui em São Luís e já pelo final da tarde e início da noite embarca rumo a Alagoas para na quinta-feira jogar contra o CRB. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem Cavalo de Aço e outros times da Copa FMF. De volta agora com informações do Cavalo de Aço, que segue sua preparação. A gente trouxe aqui na semana passada um combo, né? Assim, muitos jogadores que vieram para o Cavalo de Aço para disputar a Copa FMF e não só jogadores. Também veio um novo diretor de futebol. Trata-se do Sérgio do Espírito Santo. E o presidente Wagner comentou com a gente, né? Conversou com a gente o porquê do seu nome. A gente chega com a atribuição de estar próximo ao presidente, né, que é uma pessoa profissional liberal, que trabalha muito e com o olhar do Brasil para trazer os atletas que o Imperatriz possa honrar e venha para cá também honrar a camisa do Cavalo de Aço, porque nós precisamos, de qualquer forma, ganhar esses 7 jogos. Porque o Imperatriz tem que ter o direito de escolha, presidente.
Nós precisamos ter o direito de poder escolher entre a Série D e a Copa do Brasil. Como o nosso presidente não vai medir esforços para que nós estejamos na Série D, que no ano que vem vai começar em abril, né, porque o calendário foi todo antecipado em virtude da Copa do Mundo, que vai acontecer no deserto do Catar, eu acho que vai ser muito interessante que a gente consiga ganhar essa Copa, ter uma espinha dorsal, para o ano que vem a gente fazer uma grande campanha na Série D e voltar para a Série C. O atual diretor de futebol do Cavalo de Aço, e Tadeu, ele falou uma coisa que, assim, vencer os 7 jogos para poder escolher entre as competições, Copa do Brasil ou Série D, mas eu não preciso nem falar o quanto que é difícil vencer os 7 jogos numa competição tão acirrada como vai ser esse ano. Tem que combinar com os outros adversários, né? Deixa eu ganhar aí talvez o cara pode abrir mão, São José, o Cordino, quem sabe possa abrir mão para o Imperatriz. Agora, o que eu ouvindo a entrevista do Sérgio aí, pelo menos tem aquela palavra forte, né? Firme, contundente. Parece que muda ali um pouco o espírito do time do Imperatriz. É aquela força de vontade, né? Aquela positividade que o time do Imperatriz estava precisando. Não é soberba, você tem que ter esse discurso mesmo, você tem que ter essa força de vontade, você tem que querer ganhar e tem que passar isso da diretoria para o elenco. O time do Imperatriz há muito tempo vem patinando, vem amargando os resultados ruins, vem trazendo péssimas notícias para a sua torcida. Agora essa Copa FMF pode ser ali o ponto de partida do novo Imperatriz. Vai ter o apoio da sua torcida? Vai. Isso já é fundamental nessa Copa. Esperamos que o Imperatriz sim possa fazer essa grande competição e quem sabe escolher o Série D ou Copa do Brasil, né? Ô Tadeu, só pra gente, antes de chamar a palavra do presidente aqui, tem uma peça ali que é uma incógnita no Cavalo de Aço, né? Que é o Charles Guerreiro, que estava como diretor de futebol, agora vem como técnico. Assim, ele parece mais assim já uma pedra ali, né? Solidificada no Cavalo de Aço e não sai mesmo sendo responsável também direto por decências do Cavalo de Aço. Primeiro ele tinha que saber o que ele quer da vida, quer ser treinador, quer ser diretor, qual é a função dele no Imperatriz. Então isso aí também complica, né, o time do Imperatriz. Já tem um gerente de futebol, tem um executivo de futebol, ele poderia ser o supervisor, ele poderia ser o diretor de futebol e trazer um treinador mesmo que já está mais acostumado. O Charles Guerreiro, ele tem uma grande experiência dentro do gramado, né? Jogou 500 jogos pelo time do Flamengo, também que fez só um golzinho, mas tem essa experiência. Mas talvez como treinador ele não poderia estar ali no time do Imperatriz, poderia estar ajudando os bastidores, mas enfim, aonde ele estiver, que dessa vez possa dar sorte para o Imperatriz. Agora a gente vai escutar o presidente do Cavalo de Aço, o Wagner, que fala também sobre essa mudança e também sobre o início da Copa FMF. É um trabalho que a gente tem vindo fazendo, né? Aos poucos, crescendo. Então, a gente, apesar de algumas fatalidades ali do nosso time, né? No futebol, mas nas competições, mas já na pré-copa nós fizemos um bom trabalho, uma boa competitividade. E agora nós vamos partir, né, já com uma experiência bem maiores, né, dessas campanhas que nós fizemos. E hoje nós estamos para a FMF, a gente sabe que é uma competição tão importante quanto foram as outras, né, tanto a Série D como a Copa Brasil, a pré-copa Nordeste. Então a gente sabe que a vitória, né, a finalização, a conquista do título, ela vai dar um calendário para o ano que vem para o Cavalo de Aço, que vai ser de suma importância, né? Visto que a gente acabou sendo rebaixado, né? Então a gente só vai ter mesmo um calendário para final do ano, né? Então a gente tem essa consciência, Alex, dessa importância dessa competição aqui para o cavalo, e nós estamos aí, né? Trabalhando e buscando, né? Fomos buscar talentos abaixo de 23 anos e mantivemos alguns que já estavam no nosso plantel aí. Só lembrando que a Copa FMF só permite 3 atletas acima da idade, né? A idade limite ali, mas Tadeu, a gente tem aqui um especialista de futebol que falou que não foi 2 gols, não foi só um gol do Charles Guerreiro, foram 2 gols em 500 jogos. Foi, um de Canelo e um contra. Melhorou a estatística dele. Melhorou. O Wagner vem falando, né, sobre essa possibilidade de aumentar o calendário. Só pra gente finalizar, que a gente já está estourando o bloco também, é isso mesmo, né? Não tem mais para onde correr. Não, agora é a Copa do Mundo o Fernando lá falou em Copa do Mundo, é Copa do Mundo para o time do Imperatriz, né? Precisa ganhar mesmo, não pode deixar passar essa oportunidade, porque vai ficar sem calendário e um time da grandeza do Imperatriz, a força que o Imperatriz tem na sua região não pode ficar fora das melhores competições a nível nacional e estadual também.
É com essas informações que a gente vai finalizando o esporte de hoje. Amanhã a gente volta com tudo o que aconteceu entre Náutico e Sampaio Corrêa fora de casa. O Sampaio Corrêa um pouco mais tranquilo já, mas de qualquer forma em busca sim da terceira vitória seguida. Tadeu, boa tarde agora, né? Acho que já passou do meio-dia, muita gente já se alimentando. Boa tarde e até a quarta-feira. Até quarta-feira, bom feriado.